aí, beleza. Essas 4 pessoas estão no laboratório da doutora Sidney Burke, abrindo um tórax de uma pessoa. Etida Weber quase não aguentou o barulho da serra e Abby Singer impressionada com o tamanho do seu coração. Mas todos ali bem preocupados, principalmente Juan Ruiz, pois foi ele que matou este cara. Na verdade, comeu o seu pescoço, já achando que era um canibal. Mas segundo a doutora Sidney, para ser um canibal, tinha que ser um humano. E os 3 não eram bem isso. Se não somos humanos, o que somos? Sei lá! Mas ok, antes de descobrirmos exatamente o que eles são, vamos conhecê-los primeiro. Começando por Tilda Weber, uma vocalista de heavy metal da banda The It Nipples, e junto com seu namorado estava muito animada para a próxima turnê já marcada, mas bastante preocupada, pois seus remédios acabaram. Já Abby Singer é uma estudante de ciências biológicas, tentando uma vaga em Oxford, e ficando bastante animada por ler em sua carta, e dali a alguns dias faria uma entrevista. Mais preocupada, se desse certo, seus remédios eram difíceis de encontrar e também estavam acabando. E por fim, Juan Ruiz, um garoto mexicano, cartunista, muito talentoso por sinal, que criou o Sugar Skull, um anti-herói que era uma caveira de açúcar. Só que conversando com o diretor da escola de artes naquela tarde, não estava nada contente com ele, por ter usado os recursos da escola para imprimir os seus quadrinhos. Na verdade, Juan imprimiu mais de 2.000 cópias do Sugar Skull e para o diretor ficar calmo, daria 10% da renda bruta, já que o seu quadrinho ganhou espaço na Comic Con. Mas adivinhe só, usava o mesmo remédio. E assim como os outros, seus remédios acabaram. E é a partir daí que as coisas começam a ficar malucas. Primeiro, Abby, na entrevista, exalou um cheiro tão forte que os entrevistadores ficaram malucos por ela, mais loucos de desejo mesmo, querendo pegá-la. Então teve que correr trombando em um rapaz que fez a mesma coisa. E para espantá-los, usou um bom ar que achou em um carrinho de limpeza. Já Tilda começou a passar mal no meio do palco, não aguentando o som alto da guitarra e até gritando de dor quebrou o espelho. E o mesmo homem estava na plateia. Na verdade, mais tarde, Tilda não estava aguentando nenhum barulho, ficando com os ouvidos muito sensíveis. Já Juan fez uma festa em sua casa para comemorar que seus quadrinhos estariam na Comic Con, mas estava com febre, passando mal, e o mesmo rapaz foi na sua casa. Mas como não estava bem, foi para a cama, só que acordou no outro dia em um campo com a boca cheia de sangue. Aliviado quando chegou em casa e viu que a sua namorada estava bem, só que preocupado por estar cheio de sangue. Daí que descobriu o que tinha feito na internet. Pesquisando por algum ataque no sábado, ele apareceu em um vídeo atacando um guaxinim. Complicou. Então, para resumir, os 3 usavam o mesmo remédio, criado pelo Dr. Alex Sarkov. E Juan até lembrou de Tilda, de sua banda, e Abby também, pelo que parece, foram cobaias do mesmo remédio e experimento num programa chamado Bem-Estar. E foi o Dr. Sarkov, junto com a doutora Sidney, que descobriram a doença que eles tinham, a Síndrome de Genética Degradativa Aguda, ou SGDA. E os remédios serviam para inibir esta doença. Só que detalhe, não tinha mais remédios, e isso era um problemão para ambos. Como Abby, exalando seu cheiro, atraiu Tilda, e o bom ar para repelir isso. Bom, ela tinha esse dom agora. Seu cheiro atraía qualquer pessoa quando exalava ele. Tilda tinha super audição. E Juan ainda era uma dúvida, mas os 3 passaram por exames com o Dr. Sarkov e deu um tal remédio. Mas esse remédio na verdade não funcionava. Tilda, por exemplo, até quebrou o vidro de sua casa ao descobrir que seria trocada. Abby foi atacada pelos seus colegas de laboratório e Juan, pois bem, de novo teve um apagão. E parece que agora devorou um cãozinho. Meu Jesus amado. O Dr. Sarkov deu placebo com aspirina infantil, mentindo para os 3, e queriam saber o que eram agora. E então, reunidos, tentaram descobrir por si só, mas conversando foi bem simples por sinal. Juan, por exemplo, era imune ao cheiro de Abby. Disse que tinham dado um apelido para o que ele se transformava à noite, o terror de Tacoma. Onde perguntaram se ele era um lobisomem, ele disse que não, na verdade era um chupa-cabra. Já Tilda tinha super audição e grito sônico, tipo uma Sindel ou Canário Negro ou até mesmo uma Supergirl, mas ela preferiu se autonomear uma Banshee versão feminina, já que a única coisa que fazia os seus ouvidos não doerem muito era uma bebidinha. E por fim, Abby,
que era uma súcubo capaz de enfeitiçar qualquer um com seu cheiro. E tá aí, uma súcubo, um chupacabra e uma banshee. A equipe de X-Men da Netflix, criados. Não. Você pode achar que não, mas até o professor Xavier eles encontraram. Voltando ao laboratório, acharam a doutora Sidney Burke, que também queria saber onde estava o Dr. Sarkov. E não entendeu o porquê eles estavam ali, já que a clínica estava fechada há mais de 7 anos. E talvez o que ele fez com eles foi super ilegal. Bom, vendo no que eles se transformaram, com certeza coisa boa não foi, né? E em resumo, os dois trabalhavam juntos nessa pesquisa e os pacientes tinham um defeito genético. E para tentar corrigir, o Dr. Sarkov colocou nas cobaias uma célula tronco sintética. E assim os pacientes que eram para inibir a mutação acabou aflorando e provavelmente o remédio era apenas para inibir os poderes e talvez a cura nunca existisse. Bem típico de filme de mutante, né? E o único para resolver esse problema era talvez o Dr. Alex Sarkov, que simplesmente desapareceu. Mas chega de enrolação, né? O que gostamos de ver é ação. E nesse momento, Tilda ouviu metros dali que alguém estava vindo. E como ficaram enrolando, não deu tempo de sair. E ela entrou, o mesmo homem que estava seguindo os três com uma baita cicatriz na testa, querendo os possíveis remédios de Abby que estava segurando, atacando Tilda e a doutora Burke. E a única que estava no seu caminho era a súcubo, mas Juan se transformou e atacou o cara. E para surpresa deles, era mesmo um chupa-cabra e bem violento por sinal, devorando o pescoço do homem. Então não tinha o que fazer ali, né? E quase foram atacados também. Mas a doutora Burke colocou o chupa-cabra para dormir. É verdade. E foi daí que ele acordou no mesmo laboratório lá no começo do episódio. E a equipe de X-Men da Deep Web estudava um corpo, já que possivelmente poderia ser um paciente de Sarkov, pois ele tinha um coração e um pulmão aumentados. E apesar de estar com o peito aberto, o coração ainda estava batendo. E o maluco ainda vivo e quase enforcou Tilda. E apesar de Abby furar o seu coração de novo, parece que ele tinha capacidade de regenerar, tipo o Wolverine. E já que estamos falando de referência, teve uma de Highlander agora, pois Juan disse que a decapitação poderia dar certo. E bom, Tilda fez o teste pra saber. Cê é louco. E depois de tentarem até enterrar o maluco, encontraram uma câmera que o tal estava seguindo pessoas, não só ele, mas como uma garota que trabalhava num café local chamada Hannah, que também era uma que fazia parte do programa de bem-estar igual a eles. E bom, os nossos mutantes já não estavam conseguindo ter uma vida normal e se enganava a doutora Burke achando que só eles tinham problemas de serem mutantes, pois algo a perseguia também com um ar sinistro e sempre querendo matá-la. Mas precisavam saber informações sobre Sarkov e Hannah, então a única forma foi desenterrar o cara, simplesmente colocando a cabeça dele no lugar e automaticamente ela estava se implantando. Claro que era um processo um pouco demorado e algumas horas depois ele voltou à vida, morrendo de dor como se alguém tivesse arrancado sua cabeça. E para surpresa de Abby, também queria achar o tal médico que deu a condição a ele de não morrer, dizendo que todos os cortes, ferimentos se cicatrizavam na hora. O problema é que a dor permanecia para sempre, sentindo dor o tempo todo, mesmo tendo plena saúde. Claro que isso deve incomodar bastante, né? E por isso ajudaria com informações que ele sabia. Mas Abby tinha que prometer fazer uma coisa por ele. Eu quero que me mate. Uai! Vale lembrar que isso era uma vontade do Wolverine também, mas é uma história que contamos outro dia. Então, sua execução indolor aconteceria. Mas antes disso, ele deu informações preciosas de Sarkov, que tinha um computador em seu laboratório com os dados de todos que participaram do programa. Enquanto isso, Tilda ficou conversando com ele, que revelou o seu nome e se chamava Doug. E era até gente boa, apenas querendo que as dores acabassem, suplicando a Tilda que o ajudasse. E de novo, a doutora Burke teve os mesmos pesadelos, só que cada vez ela fica mais real.
Jesus Nazaré. O lance é que ela iria fazer uma eutanásia em Doug. Iria dar uma quantidade grande de remédios e ele morreria dormindo e depois desmembraria suas partes e dissolveria em ácido. Algo um pouco complicado, mas segundo ela, assim ele não voltaria dos mortos. Foi a solução que ela achou para matar o Wolverine da Deep Web. Mas Tilda sabia, pois conversou com ele, que mesmo depois de morto sentiria muita dor. Como isso, eu não sei. Então assim que os outros voltaram sem muita informação, pois o computador não tinha nada, Tilda soltou o Doug, pois era crueldade demais matá-lo assim. Falou a mulher que arrancou a cabeça dele, né? E bom, ele estava na piscina com um galão de gasolina e como eles não o ajudariam, faria do seu jeito mesmo. Pelo menos assim foi minha escolha. Que loucura. O lance que virou suco de morango do mesmo jeito e a doutora usou tal ácido para dissolvê-lo. Então foi Tilda com sua super audição que achou o lugar secreto no laboratório do Dr. Sarkov com as informações sobre os outros que poderiam ter passado pelo programa de bem-estar. E nessa lista, os que apresentavam mutações eram chamados de imperfeitos. E daí que veio o nome da série. Agora eu saquei! E num desses nomes tinha a tal de Hannah, que era bem antipática e, segundo ela, estava morrendo e não queria muito falar com Abby. E não viu o Dr. Sarkov, pois não precisavam dos remédios e não tinha tempo para conversar. Foi bem curta e grossa, mas em resumo, ela era a única que não tinha apresentado mutação ainda, sendo a única a vencer o programa. E se eles quisessem achar, teriam que começar a procurar com os outros mutantes. E para piorar, acharam vídeos dos mutantes que não tinham consciência e eram literalmente eliminados. Só que nessa caçada, Hannah estaria do outro lado, pois uma mulher não queria só achar os tais imperfeitos, mas caçar aqueles que criaram o programa até chegarem no Dr. Sarkov. E Hannah preferiu este time. E mais um daqueles sonhos misteriosos da doutora, agora ainda mais real, mostrando que o monstro que ela sonhava não tinha rosto. Deus me defenderá. E essa mulher que recrutou Hannah não estava para brincadeira. Usou um gás capaz de matar uma pessoa asfixiada, fazendo isso com o engravatado que passou pelo programa de bem-estar. Já Abby conseguiu falar com Maxwell, que estava na lista, dizendo para encontrá-lo, já que ele iria ver o Dr. Sarkov. Claro que era mentira, pois era um grupo de cientistas pirados, loucos para estudar os tais mutantes, preparados para colocá-los para dormir. E Darcy, a namorada de Juan, teve a oportunidade de ver ele na forma de chupa-cabra, dando nome a ele de Chup, pois achou que era uma fera majestosa e não merecia morrer. Até desenhando como ficaria eles juntos, pois acredite, era um fetiche dela. Já a doutora tinha preparado alguns presentes para eles, como para Abby um inibidor de odor de súcupo, para que ela parasse de usar aquele bom ar irritante. Para Juan, um relógio que registrava os batimentos cardíacos e pressão arterial para acharem uma cura futuramente. E para Tilda, bom, ainda não tinha nada, apenas um protetor auricular, que para ela não servia de nada. E nessa viagem, Juan iria amarrado, onde as garotas descobriram o apelido de Juan, Chup, achando bastante fofinho e saindo na máquina mistério de Tilda. Porcaria. E até que chegaram até a cidade e a tal casa de Maxwell, dando boas-vindas a eles, pois fazia muito tempo que não viam os três. E Hannah estava na cola do professor geneticista chamado Jake, que tinha ligações com a doutora Burke, que estava ajudando ela na pesquisa dos mutantes. Já na casa de Maxwell, a hospitalidade estava bem estranha. Se separaram na casa e as amigas de Maxwell queriam colocar todo mundo para dormir. Primeiro Juan, depois Tilda e terceiro Abby. Mas era uma súcupo, né? Então, com seu poder, descobriu a verdade. Pediu pra garota contar tudo e ela disse que eram cientistas piratas e o verdadeiro Maxwell estava morto depois que tinha se transformado em um peixe. Então ela pediu pra garota aplicar a própria droga nela e na sala ao lado descobriu o verdadeiro Maxwell debaixo de um saco plástico.
Nossa! Mas apesar de ser uma súcubo, não era forte, né? E foi surpreendida. E a detetive que estava caçando os cientistas desse experimento, Hannah deu a ela a localização da sala de Yang. E como dito antes, ela não estava pra brincadeira, né? Chegou na sala e fez o doutor sofrer, jogando nele um agente que reagia ao ar e pegava fogo. Então, por puro ódio dele, fez o cientista queimar vivo. Esse maluco que sequestrou os mutantes se chamava Nate e queria amostras das cobaias para poder vender o DNA e ficar rico. E como ficaram acorrentados, nem o grito de Tilda conseguiu arrebentar as correntes, mas ainda era muito forte, fazendo o tal Nate sangrar pelo nariz com seu grito. Mas a água tinha um sedativo, fazendo Tilda dormir. E sabia que Abby era uma súcubo e Tilda super audição e grito, mas Juan ainda era uma dúvida e talvez não seria uma boa ideia mexer com ele, ainda mais dando choques pro garoto reagir. Mas mesmo assim, parece que Juan não consegue se transformar quando quer ainda, então ficou sofrendo na mão da cientista pirada. E Abby foi esperta, aproveitou a bobeira de uma das cientistas e chutou sua máscara, e agora estava enfeitiçada pela súcubo. E foi fácil escapar, né? Abby pediu para que ela soltasse e nunca mais tocasse nela. Mas Abby ainda não entendia o tamanho do seu poder, pois falar isso para uma enfeitiçada era muito perigoso, pois como a garota nunca mais poderia tocar nela, então preferia morrer. Mas mesmo assim precisava soltar seus amigos e fez a mesma coisa com Nate para ele bater a cabeça na parede até desmaiar. E soltou Tilda para salvarem Juan. Coitado, estava sendo torturado pela cientistazinha que não acreditava nele, dizendo que era um chupacabra. E bom, as duas não tiveram forças para surpreender ela e acabaram ficando na mira de uma arma. Mas nada que Juan não desse um jeito agora, né? E bom, ele se transformou e atacou a cientista. Já estava mais que na hora de você aparecer. Já era. Mas o tal de Nate ainda estava vivo. E agora quem deu um jeito nele foi Tilda, ficando gravemente ferido e acabou morrendo. Só que o lance é que Juan desapareceu e não poderiam ficar por ali por muito tempo, pois tinha cadáveres demais dentro daquela casa e com certeza a polícia iria aparecer uma hora ou outra. Mas Juan foi até a casa do seu irmão, dando um belo susto em sua sobrinha. Jesus Nazaré. Claro que o seu irmão Alejandro foi verificar esse tal monstro e o rastro de sangue deixado por ele, mas encontrou apenas o seu irmão sem camisa. Já Tilda e Abby chegaram à casa da Dra. Burke, só que dessa vez tinha mais um mutante por lá com super resistência, na verdade invulnerabilidade a tudo, até mesmo ao cheiro da súcubo. Esse maluco se chamava Owen Schutz e também fazia parte do programa de bem-estar, mas Tilda colocou um apelido carinhoso nele de Minduim, que ao contrário deles não queria a cura, e sim se juntar ao esquadrão de mutantes para salvar o mundo, já achando que estava em alguma série da Marvel e gostava de mostrar suas habilidades. E segundo os exames da doutora, ele desenvolveu uma estrutura de cobre e por isso era invulnerável, só que na verdade estava doente. Já os detetives começaram a procurar pelos três, pelo massacre no galpão, e bom, já estava sendo considerados como ecoterroristas. E Juan acabou ficando de babá para o seu irmão, com um detalhe, não se lembrava de nada do que fez. Na verdade, se lembra de alguns flashes apenas quando o chupacabra aparece. Já Owen não acreditava que estava doente e era sim um super-herói, mostrando para Tilda que na sua cidade até tinha ajudado várias pessoas, mas isso não impressionou ela. Na verdade, ficou tirando onda do Minduim, o homem de cobre. O problema é que este cobre afeta a cabeça dele e ficava bastante violento. É só que esse ainda não era o maior problema, pois os tais detetives não eram bem detetives, estavam se passando por policiais ou agentes do FBI para caçá-los como cobaia. E como a namorada de Juan descobriu que ele estava andando por aí com duas mulheres e ainda mentindo para ela, abriu o bico de onde ele estava, na casa do seu irmão em Portland. E ele, por sua vez, estava brincando com sua sobrinha, vendo que o seu irmão era fã dos seus quadrinhos e prometeu à sua sobrinha que iria ser um tio melhor daqui pra frente. Mas além desses detetives fajutos,
minutos, a polícia de verdade foi falar com a doutora Burke, pois seu colega cientista morreu queimado no seu laboratório. E para surpresa deles, Hannah, a garota que fez parte do programa de bem-estar e no começo da série não queria ajudá-los, estava por perto, sendo pega pelo cobre. E como eles se achavam um super-herói, quis forçar a garota a falar o porquê estava espiando eles, se mostrando bem violento e surtando na verdade. Então todas correram pro laboratório e como a doutora tinha uma porta de aço, ele não conseguiu passar. E como todo herói tem sua criptonita, para cobre sua fraqueza era o cloro. Então foi desta forma que colocaram um minduim para dormir. Não me chama de minduim! Eu tô brabo, mano. Enquanto isso, o detetive Spolson apareceu na casa de Alejandro, querendo falar com Juan Ruiz. Mas como ele não era um agente de verdade, já começou a agir com hostilidade, até ameaçando de dar um tiro nele se ele não contasse a verdade. E nesse momento a sobrinha de Juan apareceu. Spolson não queria uma testemunha. Foi com medo de algo acontecer com ela que Juan descobriu o que fazia ele se transformar. A raiva. E neste momento comeu o nariz do maluco. Que loucura. De volta ao laboratório da doutora Burke, Owen ficaria alguns dias até recuperar seu poder total, então compreendeu que não era de grande ajuda e elas o mandaram embora. Claro que ficaram com o celular dele, pois foi o último que falou com o Dr. Sarkov. Já Juan e sua sobrinha se entenderam, e eu não sei pois não mostrou, mas o chupacabra parece ter um afeto emocional e não ataca quem Juan gosta. Voltando para casa, para a alegria de Tilda, que o esperava com entusiasmo, já mostrando que algo entre os dois estava rolando, tipo um certo sentimento, sabe? É bom, os falsos detetives ainda estavam na cola dele e o cara sem nariz na fúria para se vingar de Juan Ruiz agora. E apesar de terem achado Sarkov no dia seguinte, Tilda e Juan ficaram dando bobeira e também escreveram uma mensagem muito diferente do que realmente o tal Owen escreveria. E ele acabou escapando de novo. Mas isso até que ajudou a descobrirem um local onde possivelmente Sarkov estava se escondendo. E segundo a doutora Burke, seria um ótimo lugar para os seus experimentos, uma casa que ele tinha há muito tempo em uma cidadezinha local. E neste caminho, uma mulher procurava sua filha, chamada Zoe, e por ali na região todos conheciam a casa do Sarkov, e tinha até uma lenda urbana sobre ele e as coisas ruins que aconteciam naquela casa. E Tilda me surpreendeu, pois achei que só tinha super audição, mas na verdade ela sabia exatamente quem eram as pessoas, pois cada um tem um som específico, tipo batimento cardíaco, fluxo sanguíneo e até mesmo a estrutura óssea, pois cada pessoa juntando todos esses sons tinha sua própria música. E olha, isso é maneiro, né? Só que ao chegarem lá tiveram uma grande surpresa, pois o Dr. Sarkov estava apontando uma arma para uma garota, mas ela estava ativando os seus poderes elétricos, parecendo o eletro do Homem-Aranha. Então Tilda impediu Sarkov de atirar nela com seu grito sônico, e nisso a garota escapou. Nossa Senhora! Então, segundo Sarkov, eles tinham soltado um monstro, que era um perigo não só para ela, mas para todos ao seu redor. E agora era a responsabilidade dele matá-la. E também queria que eles parassem de segui-lo, pois não tinha a tal cura que eles querem e nada poderiam fazer. Só que daí Juan o impediu, mostrando um estudo da doutora Sidney que faria ele mudar de ideia. Mas antes ainda precisava acabar com a tal de Zoe, a garota elétrica, e eles não estavam nem no nível 2 de ameaça, pois existiam experimentos ainda mais piores do que eles. Tipo a Zoe, que nessa escala maluca que ele fez, estava no nível 6. Conseguia absorver toda a energia elétrica estática ao seu redor sem controle e descarregava tudo de uma vez. E quem estava por perto era fritado. E nessa que ele estava falando, tinha acabado de matar um motorista que ele conhecia muito bem, fritando o cara com seu ataque. O problema é que nessa pequena vila todos odiavam o Dr. Sarkov. E Tilda, percebendo que um grupo armado queria pegá-lo, se escondeu junto com Juan na mata, vendo o Dr. Sarkov sendo levado. E então, naquele lance de super audição que conseguia ouvir a música corpórea de uma pessoa, Tilda encontrou a tal Zoe, que era uma garota normal, mas podia usar a eletricidade. Só que ainda não sabia como fazer isso e também não estava a fim de ajudá-los, mostrando perto de uma torre de energia o que ela era capaz de fazer.
impressionante. Já na casa da doutora Sidney Burke, Hannah apareceu, contou toda a verdade que uma mulher chamada Isabel Finch estava matando cientistas e a próxima seria a doutora Sidney Burke. E o porquê ela fez isso? Pois temia por sua vida também, visto que a mulher era uma assassina. Mas a tal mulher caçadora de cientistas já estava por perto e se enganava quem achou que Abby não sabia lutar. Na verdade, foi ela que derrubou a maluca, já pressionando ela a contar a verdade. E na cidadezinha do Dr. Sarkov, os moradores iriam matá-los por ser um criador de monstros e ter desaparecido com Zoe. Mas Tilda chegou com seu grito e não deixou os moradores fazerem isso, mostrando para todos que Zoe estava viva. O problema é que o posto de gasolina tinha um gerador reserva e Zoe, que ainda não controlava seus poderes, iria explodir novamente e todos por ali iriam morrer com certeza. Mas Juan agiu rápido e, como o chupacabra era mais resistente, conseguiu segurar a explosão. Mas agora, como Zoe iria controlar essa tal habilidade com eletricidade ainda é uma dúvida, pois o Dr. Sarkov iria voltar com os dois, pois a tal Isabel era imune aos feromônios de Abby e não conseguiu tirar nada dela. Que de alguma forma essa maluca conseguiu sequestrar a Dra. Burke. E como nossos amigos tinham agora Alex Sarkov, em resumo, essa tal Isabel tinha uma surpresa para eles sobre a Dra. Burke que ainda não podia contar. E bom, foi uma das revelações mais incríveis até agora da série, pois Alex torturou a tal Finch para saber onde a Dra. Burke estava. E adivinhe só, ela começou a se transformar, mas não era bem um monstro que ela virou. Alex, o que está acontecendo? A mutação dela é baseada num conto antigo do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, o monstro e o médico, mas aqui o seu lado monstro era uma assassina. E a primeira vez que eu vejo isso em uma série, eu achei isso muito da hora. Mas mesmo isso sendo um problema, a Dra. Burke e Alex iriam juntos trabalhar para descobrir como fazer o seu lado assassino não aparecer mais. E com isso, encontrariam uma cura. Só que neste momento, Tilda, que conseguia ouvir todas as conversas da casa, ouviu a conversa de agentes armados que estavam do lado de fora. E adivinhe só, atiraram em Juan. E segundo Abby, era uma agência chamada de Flux, que caçavam experimentos genéticos que não deram muito certo. E segundo Alex e Burke, o grupo precisava achar um meio de escapar. O problema era a artilharia pesada e uma mulher chamada Dra. Dominique, a chefe da agência Flux, que não queria muito, só queria levá-los para fazer experimentos e se não saísse em 15 minutos, usaria a força. Graças a nós, pessoas não acreditam em monstros. Então, nesse processo, segundo a Dra. Burke, poderia se transformar em uma assassina e iria ficar no seu laboratório, já que ninguém sabia que o Dr. Sarkov estava por ali. E o clima entre Hannah e Abby mudou e nem precisou de feromônios para isso. Mas ela não queria ficar por ali e nessa ela tentou escapar. E um dos agentes da Flux atirou e a bala pegou em Hannah. E adivinhe quem era? O maluco irritado sem nariz. Puto para ter sua vingança contra Juan, onde sua chefe ficou ainda mais com raiva, pois esse não era o plano e se ele continuasse assim, iria rebaixá-lo. Desobedecer uma ordem minha novamente, o rebaixarei a um guarda do nosso zoológico. O que você acha disso? E segundo Tilda, os batimentos de Hannah estavam fracos e não sabiam se ela iria sobreviver. E Dra. Burke e Sarkov faziam os testes para saber o quanto a versão assassina da Dra. Burke poderia ser parecida com ela. E na verdade era o mesmo corpo e o mesmo DNA. O problema é que Finch estava no subconsciente da Dra. Burke, tipo a consciência do Bruce Banner com o Hulk, só que aqui muito mais inteligente. Mas na tentativa de salvar Hannah, a Dra. Burke deu a Abby as células do Doug, aquele Wolverine da Deep Web do começo da série. Só que não sabiam se isso iria funcionar ou não, mas custava tentar, né? E ainda mais que os agentes da Flux decidiram entrar na casa para capturarem os três, desligando as luzes, e foi nessa que Tilda começou a controlar seus poderes de super audição, pois conseguia isolar os sons e saber exatamente onde estavam os guardas. Mas contra armas ficou um pouco mais difícil, já mais poderes da Succubo foram revelados, como ela ser capaz
capaz de respirar uma bomba de fumaça, e isso era bem útil por sinal. E Juan, bom, era um chupacabra que adorava morder. Enquanto eles lutavam, Finch mostrou que tinha outro dom, a manipulação, mexendo com a cabeça do Zarkov e descobrindo que ele já sabia da cura há muito tempo, mas na tentativa de criar monstros não revelou a Dra. Burke. Olha, eu vou falar, hein, essa série os episódios só melhoram, e é assim que a gente gosta, né? Com certeza. Mas em resumo, a agência queria testar do que eles eram capazes. Tipo, a Sucupo era imune ao gás venenoso, Tilda sobreviveu a uma arma sônica e Juan a uma arma elétrica. Então passaram no teste desta tal Dominique. O problema é que Hannah parece que morreu, e Sucupo mostrou que tinha vários tipos de feromônios, tipo esse com raiva por Hannah ter morrido. Liberou algo que fez Tilda ficar maluca de raiva, sendo capaz até de controlar Juan com este feromônio vermelho. E olha que poder maneiro, viu? Além de controlar Tilda sem fazer ela ter desejos por ela, fez até os agentes se matarem. Eu não sou o inimigo. Vocês são. Caracas. Mas como o outro feromônio só funcionava apenas quando ficava por perto de Abby, e Tilda teve que mostrar os seus poderes para salvar Juan. E Abby, confiando nesse poder, foi falar com a tal Dominique. Só que o mané sem nariz não estava nem aí para ela, nem um pouco a fim de falar com Abby. Iria matá-la ali mesmo. E neste momento, Hannah apareceu, não estava morta e desenvolveu super velocidade. Era o que precisava para esse time, né? Derrubando o maluco sem nariz, o deixando desacordado. Mas para acabar com esta guerra, a Dra. Burke iria se entregar, já que ela era uma cobaia viva, e faria um acordo. A Flux deixaria os outros em paz e ela seria levada para qualquer tipo de teste que precisava, mostrando que a nova vilã da série agora era a tal de Dominique, impressionada de levar a Dra. Burke, que tinha se transformado no furgão. E voltando um pouco na história, Alex revelou a Dra. Burke que sabia da cura, mas ainda estava na dúvida se queria salvar os seus pacientes. Mas tinha um código entre eles e ele teria que cumprir sua palavra. Mas ficou a dúvida no ar, né? Se eles queriam ser curados ou salvarem a Dra. Burke. Então por que eu sinto que fizemos um acordo com o diabo? Também não sei. Esse casal estava discutindo sobre a garota ter planejado ir para a Europa sem o namorado saber. Parece que o relacionamento estava meio confuso e ela o deixou. Só que na espreita algo perseguiu a garota e atacou o rapaz. Mas não era uma pessoa e sim um monstro, né? Na verdade, um mutante. E pelo que parece, atacou a garota também, saindo na internet que o terror de Tacoma tinha voltado, chamando a atenção do verdadeiro terror de Tacoma, né? O Juan Ruiz, o chupacabra mais gente boa que você possa encontrar em uma série, onde junto com Abby Singer, a Sucupo e Tilda Weber, a Banshee, estavam felizes de agora poderem voltar à vida normal, pois a cura finalmente foi encontrada. Só que menos Hannah, né? Que ainda não tinha um nome de mutante, mas tem super velocidade e imortalidade. Só que quando se fere, sente dor para sempre. Então, indo até o local do ataque, Juan encontrou sua namorada, já que ela sabia que o seu namorado era o terror de Tacoma, mas o chamava de Chup, um apelido mais carinhoso. Então a vida acabou voltando ao normal por um tempo, todos para os seus compromissos, deixando essa investigação de lado, mal sabendo que este tal mutante só os observava. Então a única que foi ver a tal sobrevivente foi a Abby, usando seus feromônios para persuadir o guarda e tentar falar com a garota, só que estava em estado de choque e incomunicável. O problema é que o poder só funciona se ela estiver por perto, e o guarda voltou, e aí mais uma vez vemos do que a Sucupo era capaz de fazer, pois existem vários tipos de feromônios que ela pode liberar. Um exemplo é esse meio alaranjado, que causa desejo nas pessoas. Já o vermelho causa ódio e pode ser o mais perigoso, pois ela consegue até controlar as pessoas. E tem esse com tom azul, no qual as pessoas ficam com medo dela, ligados diretamente no que ela estava sentindo no momento também. Sendo muito maneiro por sinal, então teve que trocar seus feromônios para se livrar do policial naquela tarde. Mas de volta ao tal monstro, Juan e sua namorada Darcy tiveram uma discussão feia e ela acabou saindo de casa. E como esse mutante estava os perseguindo, foi atrás dela, e pelo que parece,
e era resistente a chutes baixos e só tinha 3 garras na mão. Mas é claro que o Chup, o tal chupacabra, não iria deixar sua namorada ser atacada, parecendo e ferindo esse mutante também. Só que quem levou a pior foi o Juan. Uai. Vale lembrar que ele só tem flashes de quando se transforma, e esse foi um. Acordando no laboratório do Dr. Zarkov, o novo professor Xavier desses mutantes, já que a última no cargo agora estava sendo refém da Flux, agência anti-anomalias científicas que queriam arrancar da doutora Sidney a cura. E foi o episódio que os nossos mutantes tiveram algumas perdas. Juan, por exemplo, sua namorada o deixou para sempre. E Tilda, o seu namorado, sofreu um acidente e acabou morrendo. E segundo informações que ela tirou de um colega da Panda, PJ, o namorado dela, achou que estava coberto por aranhas e por isso capotou a van, dando uma pista a Tilda e Abby, já que ele era aracnofóbico desde pequeno, sabendo no necrotério que ele tinha sido atacado e envenenado pelo tal mutante, e a raiva dela foi tanta que desenvolveu uma nova habilidade. Conseguia destruir organismos vivos como uma planta apenas com um tom de voz, sem precisar gritar. Nossa! E bom, na verdade o tal monstro não era ninguém novo nesta série, e sim um cientista bem conhecido, o Nate, o pirata da ciência, que queria amostras dos nossos amigos mutantes para ganhar uma grana preta com a Flux. E pelo que parece, o ataque que Tilda fez nele acabou entrando em sua corrente sanguínea várias células troncos de mutante, o transformando no mais perigoso mutante até agora. Mas como seus colegas de trabalho foram mortas e toda sua pesquisa destruída, o que ele queria com eles era vingança. E os próximos parece que eram os pais de Abby, mas ao chegarem lá, o suspeito apareceu. Só que coitado, era o irmão de Abby e tomou um belo susto do chupacabra. Nossa Senhora! Mas apesar de estarem tensos, pois uma nova ameaça apareceu, receberam uma boa notícia. O Dr. Zarkov finalmente conseguiu uma amostra da cura, visto que era uma promessa que tinha para cumprir. E eufóricos para contar a Hannah, Abby fez uma ligação, mas parece que Nate estava na sua cola e pegou a garota, descobrindo que Nate também estava atrás desta cura. Mas agora só iria devolver Hannah se desse a ele uma amostra da cura. Mas como não sabia se ainda funcionava, o monstro serviu de cobaia e Nate acabou desmaiando. E nossos amigos ficaram sem saber onde Hannah estava. Só que a maior descoberta do episódio foi feita pela doutora Sidney, que tem as suas duas personalidades, né? Igual o monstro e o médico, e com vários bilhetes deixados pelo seu lado assassino, elas finalmente se encontraram dentro do subconsciente. E agora sim o monstro sem rosto faz sentido. Você demorou muito. Porra! E foi assim que a doutora Sidney, sem ter medo do monstro, que elas conseguiram conversar. Tipo a gente quando fala sozinho, sabe? E isso era uma grande vantagem para a doutora Sidney, pois agora tinha vários meios para sair daquela estação. Já Nate acordou mostrando que a cura realmente funcionava, mas para ele dizer onde Hannah estava, teria que desaparecer, dando a localização de onde a garota estava. E olha, foi colocada em um cano que atravessou sua barriga. Mas como não podia morrer, pois tinha imortalidade, perdeu as contas de quantas vezes Nate tentou matar ela. Mas pelo menos agora estava salva e seria a primeira a usar a cura, mesmo não confiando mais em Abby por isso. Só que os poderes de Tilda também ficaram mais aprimorados, não precisando gritar para matar alguém. Apenas com uma ligação para Nate teve sua vingança, e assim como um demônio Banshee de verdade, apenas um tom de sua voz foi o suficiente e fez o cérebro de Nate escorrer pelo ouvido. Impressionante. Ok, mas a cura não era apenas para 3 pessoas, né? E sim para mais de 50 mutantes perdidos por aí que Zarkov conseguiu criar. E nunca é tão fácil como parece. Para realmente funcionar, precisavam roubar uns tais nanorobôs, senão Zarkov não faria cura para eles. Ou tal do joguinho de chantagem, sabe? Sim. Mas dessa vez a cientista que iriam roubar, Abby teve a brilhante ideia de contar toda a verdade. E olha que até que deu certo em partes, pois acharam os
tais nanorobôs, só que era uma armadilha. Quando Juan foi pegar, uma arma de proteção apareceu e Tilda teve que agir. Só que quem levou esse tiro foi a cientista, que acabou morrendo. Parece que a morte segue nosso time, né? Que incrível que as pessoas morrem nessa série e eles deixam de lado e ainda comemoraram que iriam ser curados naquela noite. Meio estranho essa parte, mas para resumir, Tilda estava planejando algo e não contou para os seus amigos. E a doutora Sidney, que agora realmente passaria por testes, usou seu monstro para escapar, já que Finch tem um pulso maior do que o dela e facilmente saiu das amarras. O problema maior era sair da estação, pois não era exatamente no meio da cidade. Já Tilda se juntou ao Zarkov num plano meio confuso e mal explicado. Então Abby e Juan saíram atrás deles, e a doutora Sidney teve que se transformar no seu lado violento para tentar sair daquela estação. O problema para Juan e Tilda é que os tais nanorobôs invadiram o seu carro e fizeram eles voltar para casa e o mesmo laboratório que a doutora estava morta. Que não faz muito sentido, né? Mas tudo foi explicado. Na verdade, a doutora serviu de cobaia para os nanorobôs e tomaram conta do seu corpo, e pior, liberou os outros nanorobôs para deixar essa série parecendo um carnaval. E adivinhe só, tomaram conta até do corpo de Juan, que foi a primeira vez que viu um mutante robô em uma série. E olha, mesmo tomando conta do corpo de Abby, o pulso de segurança foi ativado e desligou os nanorobôs. Uma cena nada convincente, só que tem uma explicação para esta parte. O plano do Dr. Zarkov não era curá-los, e sim usar os nanorobôs e, junto com a célula tronco mutante, criar uma legião de monstros, parecendo o Magneto, que queria transformar todos os humanos em mutantes. Só que aqui uma versão mais da Deep Web, sabe? E olha, era um plano que há tempo Zarkov já vinha planejando. Há quanto tempo vem planejando? Sinceramente, na minha vida todinha. Então, enquanto Abby tentava fazer sua parte, achar a cura por si só, já que tudo foi levado do laboratório da doutora Sidney, a doutora Sidney, por sua vez, conseguiu escapar, dando um golpe de amiga que vai ao banheiro para comer de graça naquela tarde. Juan teve que pedir ajuda. E olha aí quem apareceu de novo, o Minduim, o Homem de Cobre, com a estrutura celular mais resistente que existe, que com o tempo recuperou os poderes, já que sua fraqueza era o cloro. Mas no armazém que encontraram, achando que era do Dr. Zarkov, na verdade eram de traficantes de armas e tiveram que agir como mutantes, que infelizmente faltou dinheiro para efeitos especiais melhores nessa série, mas tá valendo. E como Juan não queria mais bancar um herói, mandou o Minduim de volta para casa, mas nunca é um adeus, né? E é uma parte da série que mostra que ficaram tanto tempo sendo mutantes que esqueceram que tinha uma família, por exemplo. Juan, que sua namorada o deixou há semanas, e o seu irmão, que sua sobrinha iria fazer uma festa de aniversário e ele tinha já esquecido. Abby, que sua mãe estava com câncer, mas com seus feromônios não podia ir para casa. E Tilda, bom, se juntou a Zarkov, descobrindo que o jeito cínico dele na verdade era tudo mentira, já que sabia pelos batimentos cardíacos se alguém estava mentindo ou não. Talvez o episódio mais chato até agora, mas faz parte para entendermos que Zarkov já foi um cara legal, mas agora estava corrompido pelo ódio. Já Abby não conseguiu usar seus feromônios para pedir ajuda para Hannah, já que agora como mutante ela estava muito mais irritada com tudo e com todos. Mas por sorte a doutora Sidney voltou, pelo menos a sua parte maligna, que por algum motivo depois de uma injeção que tomou da Flux, não consegue se transformar quando quer, apenas aleatoriamente. Já Juan, na festa da sua sobrinha de aniversário, um palhaço apareceu ameaçando ele, pois queria a mesma coisa, a tal cura. Só que não foi uma boa ideia, né? Pois o Chup apareceu e aí vocês já sabem, né? Comeu o palhaço. Já Tilda ainda estava na dúvida se os tais nanorobôs eram perigosos ou não. Então quis testá-lo em um rato morto que achou e adivinha, o ratinho ganhou vida. Percebendo que o Dr. Alex Zarkov estava mentindo, pois aquilo não era uma monstrolândia, e sim um plano ainda maior, meio que de extermínio da humanidade. Então ela estava fora dos seus planos
menos se uma arma apontada para ela deixasse, né? Como nossos amigos descobriram onde Zarkov estava escondido. Daí sim, um final de episódio que as coisas ficaram um pouco mais interessantes, sendo que o lado mal da doutora Sidney apareceu e apagou Juan e Abby antes que eles entrassem no armazém. E lá dentro, na mira de uma arma, estava Tilda. E Finch queria fazer um acordo com Zarkov para ela nunca mais voltar a ser a doutora Sidney de novo. E a doutora, por sua vez, também queria a mesma coisa, só que ainda confiava nele, já que eram amigos há tanto tempo. Só que se esqueceram de uma coisa, né? Alex Zarkov é o verdadeiro vilão desta série e atirou em Tilda. Logo, logo isso vai acabar. Tá bom. Meu Jesus amado. E olha, até que seria interessante se Tilda realmente morresse, pois geraria uma certa comoção nos nossos amigos e ela poderia se transformar verdadeiramente num demônio Banshee. Só que foi mais inteligente, aproveitou o DNA do carinha que era imortal e também aplicou na sua própria veia para ficar viva, que não faz muito sentido, né? Já que ela era uma das mais interessadas na cura e agora, mais do que nunca, preferia ser um mutante. O problema é que o Sem Nariz apareceu, só que desta vez não atirou e sim embolou uma ideia com elas, já que na verdade era um traidor e contra a Flux, já que tinham um passado meio controverso. Ok? Além da doutora Sidney, Juan foi levado, pois ele iria servir para o seu plano final de transformar ele para sempre em um chupa-cabra. Queria testar se sua nova fórmula de transformar todo mundo em mutante iria funcionar. Já a doutora Sidney teve os piores efeitos colaterais possíveis, como o nariz do seu monstro ficar na sua testa e, na sua versão assassina, a orelha da doutora Sidney ficar no seu pescoço. Tá, mas vamos encurtar essa história, né? Tilda e Abby estavam na cola dele com a ajuda de Hannah e quando chegaram no laboratório, impediram o Zarkov de transformar Juan para sempre em um chupa-cabra. E mesmo ele se transformando, aplicaram as únicas doses de cura que ainda tinha e junto com a doutora Sidney eram os únicos mutantes agora curados. Então Tilda e Abby se aliaram ao Sem Nariz e entregaram Alex Zarkov para que respondesse aos seus crimes contra a ciência. Que eu achei esse final meio chato para ele, mas fazer o que, né? Faz parte do roteiro. E depois de um esforço da doutora Sidney, Abby também foi curada e agora tinha a oportunidade de salvar os outros da lista. Mas a doutora Sidney tinha muito a descansar e pensar nisso dali a uns 3 meses, que já estava curada e o seu monstro desapareceu. Então, depois de 3 meses, alguns tiveram suas vidas de volta. Outros viraram defensores de mutantes, como Tilda, que procuravam outros iguais a ela para mostrar o caminho da cura caso quisesse. Mas na verdade, essa tal cura estava longe de funcionar, pois Juan ainda apresentava resquícios do chupa-cabra e Abby era uma cientista que ainda caçava os nanorobôs em ratos, também apresentando alguns resquícios da mutação. E para completar o final dessa série mais confuso que você possa assistir, doutora Sidney agora era chefe da Flux, agência de caça-monstros. E o porquê você me pergunta? Bom, segundo o roteiro, a antiga chefe, a doutora Dominique Klein, foi afastada por corrupção na administração. E agora ela era a nova chefe, que não faz muito sentido, porque a doutora Sidney era contra a Flux desde o começo. Bom, só que não era a doutora Sidney, né? E sim o seu monstro, a tal Isabel Finch, que de alguma forma agora não precisava se transformar para tomar conta do corpo da doutora e iria obrigar Alex Zarkov a trabalhar com ela agora. Tilda descobriu que muito mais mutantes além do programa de bem-estar estavam soltos e Juan teve uma grande surpresa, pois estava se transformando de novo no chupa-cabra. E bom, Abby estava dentro de uma bolha. Porcaria. E para encerrar com chave de ouro e deixar mais dúvidas do que respostas para a segunda temporada, se houver, Alex Zarkov não se passava de um clone do verdadeiro, pois o Dr. Hallen Beck era o verdadeiro Alex Zarkov, um bilionário poderoso que o criou para que achasse a cura, já que ele estava sem meios para isso. E bom, agora trabalhava com o Finch e tinham planos mais ambiciosos, já que em sua posse tinham tanto a cura quanto a forma para criar monstros. E só saberemos o que irá rolar na segunda temporada desta série.
E essa foi o final da primeira temporada de Imperfeitos, que sinceramente eu não gostei do desenrolar, apesar da ideia ser fantástica. Pareceu mais uma novela no final do que realmente uma série de mutantes. Tomara que pra segunda temporada as coisas melhorem bastante. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui!